E agora vamos ao debate do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro e do novo decreto sobre armas editado pelo governo na última semana. Eu converso com o Coronel Tadeu, deputado federal pelo PSL São Paulo, consultor e especialista em segurança pública, e o Coronel José Vicente da Silva Filho, ex-secretário nacional de Segurança Pública. Uma boa noite aos dois. Boa noite, Denise. Boa noite. Bom, vamos começar falando dessas mudanças que ocorreram no decreto das armas na semana passada, depois de muita polêmica, especialmente em relação aos fuzis. Nós tivemos algumas alterações, mas muitos especialistas dizem que essa possibilidade de o cidadão comum portar até a posse dos fuzis continua em aberto. Então, eu queria a avaliação dos dois em relação a essas mudanças, se de fato elas restringem mais, porque havia preocupações, inclusive, do ponto de vista da segurança em geral com a utilização desses fuzis, né, Coronel? Restringir não restringe, ela esclarece. Muitas pessoas fazem confusão do que é a posse da arma e o porte da arma. Ficava em dúvida no decreto anterior em relação às armas portáteis, né? Não vou ser tão teórico assim, mas os fuzis, as carabinas, as espingardas, que a posse é permitida, é liberada. Em especial, nós podemos citar aqueles que estão na terra, os agricultores, pecuaristas, que eram vítimas de invasões, e agora com a liberação estabeleceu-se que a posse da arma para esse proprietário, né, rural, ele pode usar a arma dentro dos limites da sua propriedade. Esse é um dos pontos que foi devidamente esclarecido. E tem outras temáticas também que são divergentes em relação à inconstitucionalidade da norma, o que eu avalio que realmente os argumentos que foram apresentados até agora para mim são todos frágeis. E eu até me reporto, por exemplo, logo no começo da Constituição Federal, nós temos lá no artigo 3º que fala que a Constituição ela tem que prezar por uma sociedade justa e livre. Aí eu lanço até um questionamento. Será que nós somos livres para andarmos nas ruas, por exemplo? Será que é justo só o bandido ter arma e a sociedade não ter arma? São questões realmente muito polêmicas, mas eu debato muito sobre isso, enfatizando que a arma ela é uma opção, não é uma obrigatoriedade do cidadão portar. Agora, Coronel José Vicente, como é que o senhor viu as alterações que foram anunciadas na semana passada? Não só essa questão dos fuzis, tem preocupação também com a possibilidade de os mais jovens poderem aprender a lidar com armas também, fazerem um curso? As alterações foram pequenas, na verdade, mas a restrição em relação ao acesso das pessoas comuns a um fuzil semiautomático. Já vi uma fila de 2.000 pessoas na Taurus querendo esse fuzil. Mas é uma falsa solução, de maneira geral, que está colocada dentro do próprio decreto e da sua alteração, que ele, no cerne do problema, ele não altera muito. O Brasil tem hoje 15 milhões de armas, 5 milhões de armas legais e 10 milhões ilegais. Nós temos 7% da população com armas. Se com as facilidades todas, no prazo de 5 anos, chegarmos a mais 5 milhões de armas, nós teremos 90% da população sem armas. Ou porque não quer, porque não pode pagar R$4.000 por uma arma básica. Então, o problema é a segurança pública para os 100 milhões. Esses 90 milhões continuarão desarmados. Mas esses 5 milhões de armas que vão entrar, eles vão fazer um estrago, porque todas as evidências, quando eu digo evidências, são dados pesquisados, não são chutados, são analisados, até numa tese de doutorado de um economista do IPEA. Mostrando que 1% a mais de armas acarreta 2% a mais de homicídios. Esses 5 milhões de armas, supondo que não vai atender a população brasileira, nós provavelmente em 5, 7 anos vamos chegar de 60 mil homicídios para 70, 75 mil. Coronel Tadeu, o senhor concorda com relação a isso? Seria uma liberdade a pessoa ter arma? Seria um risco maior essa questão de desvio das armas? Ou o senhor acha que pode facilitar a segurança pessoal? Bom, para toda política pública, quando você implanta alguma coisa, você tem que ter dados realmente bem sustentáveis, né? Porque possa dar um verdadeiro alicerce para aquela decisão política. E nós temos realmente estudos que comprovam que os países mais armados, por exemplo, os Estados Unidos, que tem 400 milhões de armas, ou seja, é mais do que uma arma por habitante, é o país mais seguro do mundo. Mas não vamos tão longe, podemos até citar exemplo do Reino Unido e da Austrália, que tentaram desarmar a sua sociedade e viram os índices criminais subirem. Mas vamos ficar dentro da América do Sul, por exemplo. O país mais seguro da América do Sul hoje é o Uruguai. Ele tem uma arma a cada 6 habitantes. E isso nos mostra, nos
nos mostra claramente que aquela história de você armar mais a sociedade não vai mais incentivar o crime, né, ou vai aumentar o índice de criminalidade. É completamente inverso essa teoria. E nós podemos até analisar, por exemplo, quando se instituiu o Estatuto de Desarmamento, que é a Lei 10.826, e 2 anos depois tivemos um plebiscito que nunca foi cumprido pelo governo. 65% da população apoiou o comércio de armas. E o que aconteceu? Inicialmente o crime até chegou a reduzir numericamente, mas depois explodiu absurdamente. Ou seja, o bandido, ele percebeu, eu posso assaltar livremente, que a sociedade está à mercê e vulnerável para qualquer... Agora, não houve maior deficiência na segurança, coincidentemente com esses números? Aí é a atividade porque tem uma do precariedade Estado. séria da atividade Isso. do Estado. Aí é a atividade do Estado, mas aí o bandido também tinha certeza que o Estado não fez e a população desarmou. Vamos jogar no inverso, então. Um dos países mais violentos hoje do mundo é a Venezuela. Sem dúvida nenhuma, ele é violento. Existe a permissão de usar arma lá? Não. Hugo Chávez tolheu isso lá atrás, sabendo que isso teria esse reflexo. Ele fez de caso pensado. E assim eu te dou outros exemplos no mundo que os países que tentaram desarmar a sua população acabaram sendo vítimas da criminalidade. Agora, o que se espera é que haja um investimento maior também na questão da segurança. E nós conferimos há pouco numa matéria a mega licitação do ministro Sérgio Moro para aquisição de 106 mil pistolas. Eu queria a avaliação dos dois em relação a isso. Se elas vão garantir maior eficiência em termos de segurança. Sem dúvida. Inclusive, a própria matéria ela fala na licitação internacional, onde vai permitir que empresas de fora venham licitar dentro do Brasil. Isso é uma quebra de monopólio. E você, como um economista, né, você sabe que todo monopólio é muito ruim para o mercado. Essa abertura ela é extremamente importante para que a gente possa ter um baixo custo dessas armas. Eu dou um exemplo de São Paulo, que fez a sua primeira licitação internacional e comprou 5 mil pistolas. O preço realmente caiu, a competitividade foi muito maior e você tem equipamentos melhores. No nosso monopólio do armamento aqui, ele é bem pernicioso, porque se cobra o preço que quer e não tem a qualidade desejada. Dou um exemplo que a única empresa que fabrica armas aqui no Brasil, ela está impedida em alguns estados de licitar porque o seu projeto ele é fraco, ele apresenta problemas. No momento em que você traz uma empresa de fora, isso é benéfico. Essa empresa que hoje está impossibilitada de concorrer a algumas licitações, ela vai ter que melhorar o projeto e apresentar qualidade e preço mais baixo. Isso é benéfico. A segurança pública agradece muito, os policiais agradecem porque vão ter um armamento melhor para combater o crime. Coronel José Vicente, concorda? Olha, a arma moderna, e é importante que seja uma boa arma. Não adianta simplesmente comprar pistolas, estrangeiro tem muita porcaria também. E é bom para o policial, mas isso não melhora 1 milímetro para a segurança pública. É incrível, porque a polícia, nós percebemos em termos de Brasil, há muita variedade nos estados, ela precisa de treinamento, de organização. Muitos estados não têm nenhum equipamento de rádio digital moderno para orientar o trabalho policial. Então ele vai estar com uma pistola moderna e um rádio antigo. E o rádio é mais importante, ele tem alguma arma. Não usa a arma todo dia, mas usa o rádio toda hora. Um outro aspecto importante é que existem tecnologias que fazem a polícia avançar muito em termos de controle de criminalidade. O Rio de Janeiro, só recentemente, instituiu, por exemplo, um BO eletrônico. Até então era tudo no papel, e tem muitos estados que fazem no papel. Não sabe fazer um mapeamento criminal para saber onde colocar o policiamento. Então, você colocar mal um policial com uma pistola moderna também não resolve. Agora, eu queria colocar a questão do pacote anticrime, porque se imagina muito a questão de combate à corrupção, mas nós temos um problema de segurança que também está implícito nesse pacote, e eu queria saber se ele, em certa medida, pode colaborar para a melhoria, inclusive para limitar eventuais abusos que possam ocorrer com a liberação das armas, porque tem a questão da defesa pessoal, tem a questão das justificativas, a punição que se possa ter no caso de um crime. Porque esse é um outro problema que nós temos no Brasil, que é a impunidade em determinados casos, né? Exato, Denise. Você tocou numa questão muito importante. É um dos maiores elogios que eu faço ao pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, é que ele combate de verdade a impunidade. Isso nós precisávamos. Porque esses prende e solta que nós assistimos, essa novela que nós temos aí quase todas as semanas nos noticiários, realmente isso precisava parar. Então ele tem o meu apoio integral a esse projeto. Em relação a questão do armamento, o que o povo precisa entender é que o governo federal não vai enviar pelo correio uma arma para você utilizar. Ele não vai armar a população.
né? Cada um que se considere preparado para usar uma arma, e isso hoje na hora do almoço, inclusive um cidadão me perguntou no restaurante, falou, poxa vida, eu vou ser obrigado a usar uma arma? Que é a ideia que estão passando. Eu falei assim, não. Eu sou piloto de helicóptero e piloto de avião. Eu não dou um helicóptero na mão do meu filho pilotar, porque ele não sabe. Também não vou dar uma arma até que ele aprenda. Então, as exigências na lei estão muito claras. Primeiro, você tem que se voluntariar para querer. Segundo, você vai preencher determinados requisitos. E um deles é o treinamento, feito em entidade credenciada na Polícia Federal. Vai passar por um teste psicotécnico, psicológico, para eles entenderem que você também não tem nenhuma anomalia mental para poder portar uma arma. Então existem critérios, como se fosse a CNH. Você faz simulador, faz aula no trânsito, é submetido a diversas avaliações e para ter uma arma você também vai ter que comprovar essas suas qualidades. Caso contrário, não, você não vai ser autorizado. O senhor concorda com essa condição melhor de fiscalização? Inclusive em relação à carta de motorista, a gente tem muita fraude. Sem dúvida. Então eu queria colocar exatamente esse ponto, talvez o risco seja menor, coronel. Olha, eu estou assustado com essa liberalidade que o governo está dando para acesso à arma. Então o cidadão pode ter até 4 armas, apenas declarar. E o policial federal é obrigado a acreditar na declaração da pessoa. Declarar que precisa e quer a arma, pode comprar 4 armas e pode comprar 5.000 balas para cada uma dessas balas, 20 mil. Uma polícia bem treinada, ela faz 200 tiros por ano. E raras polícias do Brasil fazem isso. Por que um cidadão precisa de 5.000? O que levou essa decisão? Agora vamos imaginar, nós temos, todo advogado pode comprar 4 armas e 5.000 balas, só porque é advogado. Todo motorista profissional também pode. São 19 categorias, né? 18 milhões de pessoas que vivem em zonas rurais também poderão. Claro que não vão ter, muitas não vão ter interesse nem dinheiro para isso. Mas nós estamos criando uma estrutura que vai facilitar as milícias, as facções, vão adorar convocar os advogados, os motoristas, o pessoal rural para comprar e abastecer esse crime. Porque nós não temos controle. O governo estabeleceu qualquer controle, por exemplo, que os cartuchos deverão ter uma numeração que permita identificar um cartucho encontrado no local de crime. Poderia exigir que cada arma tivesse um chip metálico, isso existe, no mercado é fácil, é barato, assim, é problema do fabricante, para controle também. Em Nova York é a cidade, diferentemente do que o coronel Tadeu coloca, os locais que têm mais restrição à arma nos Estados Unidos são os locais mais seguros. Nova York tem menos de 300 homicídios, uma cidade de quase 9 milhões de habitantes. Porque o sujeito para poder comprar arma, ele precisa requerer na polícia. É um requerimento de 17 páginas. Se ele diz que é por causa do trabalho, o empregador tem que dar um atestado de que ele realmente precisa. Ele é checado no FBI se tem antecedentes criminais, se tem problemas mentais, antes de emitir uma liberação para comprar arma, não para portar. O porte é outra história mais complicada. E cada vez que o sujeito se envolver com a polícia, até uma multa de trânsito que seja, ele é obrigado a revalidar. Aqui vai ser dado uma validade por 10 anos. O exame psicológico, ele tem uma validade máxima de 5 anos. É um período de se avaliar novamente o indivíduo que tem a arma. Então, o grande problema é que nós vamos ter um estoque monumental de armas e munições, e nós sabemos que hoje o principal fornecedor de arma para o criminoso é o mercado legal. Porque quase 70% das armas encontradas com os bandidos, criminosos, assaltantes, foram vendidos em lojas do Brasil e desviados para o crime. Antes de encerrarmos, coronel Tadeu, eu queria saber o que o senhor pensa a respeito disso. O senhor acha que deveria ter alguma restrição adicional em relação a esse decreto? O senhor não vê o risco maior de conflitos armados, de crime por briga, mesmo as pessoas que têm condição de ter acesso a uma arma? Não vejo. E tocando no assunto de Nova York tem 35 mil policiais. Se você dimensionar isso para a população, realmente Nova York é uma cidade muito mais segura que qualquer outra. Eu cito outros 2 exemplos bem rapidinho. A cidade de Chicago e a cidade de Houston. Houston, no Texas, obviamente, é um estado que é permitido o armamento. E Chicago, no estado de Illinois, não permite. O índice criminal é totalmente absurdo e as 2 cidades têm a mesma proporção. Cerca de 2 milhões de habitantes. O crime em Chicago é 6 vezes maior que o crime do Texas, onde é permitido a arma. Agora, aqui nós temos vários governadores com medo da liberação de fuzil e eles pediram que não fosse liberado. O fuzil ele não é liberado.
Já foi dito na reedição do decreto. Nem nessas condições mais específicas. Não, ele não é. Essa confusão que está dando na cabeça do povo, realmente o fuzil não. O fuzil é uma arma portátil, né, e vai ser de uso restrito. Né? O que é permitido são as armas de porte, pistola, revólver e garrucha. Essa sim. Então há uma confusão muito grande na forma de se divulgar a notícia. Bom, ainda haverá discussões certamente no Congresso em relação a isso, Com né? certeza. Para alguma modificação, Coronel Zé Vicente, mais alguma observação? Eu tenho um amigo que teve uma fazenda dele, no interior de São Paulo, invadida 7 vezes. Ele fala, se eu tivesse uma arma para me defender, que eles arrebentaram, estragaram maquinários, fizeram um estrago monumental, nós estaríamos ainda pranteando mortos e alguém com processo na justiça. Na região toda do interior do Pará, existem conflitos com poceiros, com desmatamento, até com índios que teriam direito a armas para defender suas áreas. Nós teríamos conflitos monumentais. Hoje, pouca gente sabe que a Força Nacional está cuidando de conflitos no interior da Amazônia. E isso vão se multiplicar pelo país. Nós sabemos que os controles no país são muito frágeis hoje e vão piorar. Inclusive, se descobrir os responsáveis por determinados crimes, né? Tem de ver toda uma estrutura melhorando para garantir essa segurança. Né? Em contrapartida, alguns movimentos tidos como defensores de direitos sociais não vão mais entrar na propriedade dos outros e provocar aquela destruição, né, de fazendas produtivas, Mas por exemplo. podem ter acesso à arma também. Sim, vão poder. Também podem. Desde que preencham os requisitos. Pois é. Nós conversamos com o Coronel Tadeu, que é deputado federal pelo PSL de São Paulo, consultor e especialista em segurança pública, e o Coronel José Vicente da Silva Filho, que é ex-secretário nacional de Segurança Pública. Muito obrigada aos dois. Obrigado. Uma boa noite.